Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Lalesca e com a Lohane. A gente vai fazer uma avaliação postural das duas para ver qual tipo postural que elas apresentam na vista sagital, na vista de perfil. Tá? Então vou pedir para aqui para ficar na lateral a Lalesca e a Lohane, e a gente pode observar que elas têm padrões semelhantes e padrões que são muito comuns nas mulheres, tá? Então, qual é esse padrão? É o padrão que na classificação do Kendall, que a gente tem 5 tipos principais de posturas na vista sagital. A gente tem a postura alinhada, a postura sifótico-lordótica, a postura retificada, a postura sway back e o último tipo postural, que é o tipo postural que as duas apresentam, que é muito comum em mulheres, como eu falei, que é a postura lordótica pura. Tá? Muito comum por quê? Por causa que as mulheres têm a pelve geralmente mais larga, um pouco mais baixa, um pouco mais inclinada anteriormente, então há um padrão de compensação postural para que elas apresentem esse padrão de postura lordótica pura. Quais que são, geralmente, as condições ali que estão associadas a essa questão postural? Então a gente observa um padrão que com relação à crista ilíaca, ao trocânter maior, a gente tem um padrão de flexão de quadril. A gente pode até ver esse ângulo mais fechadinho aqui no quadril. Pode levar as duas apresentam um ângulo de quadril um pouco mais fechada, a pelve num padrão de inclinação anterior e uma curvatura lordótica mais acentuada, por isso que a gente fala de postura lordótica pura. Então, algumas condições, a gente observa um joelho num padrão de hiperextensão, um ângulo do tornozelo um pouco mais aberto, um joelho um pouco mais rodado medialmente e dentro desse arqueamento uma extensão compensatória torácica. Tá? Um arqueamento como se toda essa parte, como se fosse um arco e flecha, né? A gente tem uma distensão anterior e uma compressão posterior, uma distensão anterior e uma compressão posterior. Então, por conta desse tipo postural, o que a gente deveria avaliar de testes funcionais? A gente observou um padrão geral de disposição muscular por conta dessa condição, aí a gente tem que pensar em avaliar nesses quadros de rigidez de panturrilha, principalmente de sóleo. Então, observar se tem uma disfunção de dorsiflexores do tornozelo, principalmente tibial anterior. Observar uma possível fraqueza de posteriores de coxa ou até uma rigidez associada à fraqueza. Por quê? Porque a pelve está em anteversão. Isso mostra que o glúteo está em excesso de alongamento e talvez tenha uma hipersolicitação dos posteriores para tentar manter a estabilidade e a rigidez pélvica. Não só dos posteriores, mas os adutores também, eles são hipertensionados nessa postura de anteversão pélvica. O que a gente observa? Testes funcionais que a gente avalie o comprimento ali dos flexores de quadril, teste que avalie reto femoral, ilipsoas, tensor da face lata, rigidez dessas musculaturas, associada a teste que avalia a rigidez de musculatura paravertebral, ver o quanto tensionado está essa musculatura paravertebral e essas musculaturas anterior aqui, musculatura flexora do quadril. E também observar testes como estabilidade abdominal e testes funcionais de glúteo. Quais testes de glúteo? Agachamentos unipodais, teste de ponte unilateral, descida do step, controle do membro inferior, aterrissagem, para ver se é um bom controle, se a pessoa faz um valgo. Então, assim, essas condições a gente vai avaliar essas musculaturas. Essa musculatura tende a estar rígida e tensionada, flexores de quadril junto com a musculatura paravertebral lombar. Musculatura não tão tensionada, mas hipoativa, musculatura abdominal e musculatura de glúteos, tá? Então é importante observar essa questão. Então a gente vai tirar esse tensionamento dessa musculatura, ativar glúteos e a região central para melhorar um padrão postural geral. Lógico que a gente vai observar os testes e observar
a severidade do comprometimento desses músculos a partir do momento que a gente faz essa avaliação e esse diagnóstico da postura estática. Bom, tem algum testezinho que a gente consegue observar como é que está esse padrão? Porque às vezes, assim, não necessariamente na postura estática a gente vai correlacionar uma questão de disfunção, tá? Isso pode ser o padrão postural que elas apresentem, mas possam apresentar musculaturas eficientes, né? Por quê? Porque as duas são treinadas, são duas meninas jovens, ativas, então ela tende a ter uma resposta e um bom sincronismo muscular funcional. Um testezinho simples que a gente pode avaliar aqui para elas, dá uma distância uma da outra, um passinho só, pega o braço e eleva o braço para cima. E se a gente observa o quanto que elas aumentam a lordose, elas distendem ainda mais, sobe as costelas e aumenta a lordose a realizar essa elevação dos membros superiores. Abaixa novamente, vamos fazer de novo. Ó, prestem atenção nos testes. Faz a lalesca, isso. O quanto que sobe a costela. Ah, por que é importante isso? Porque se ela sobe muito a costela, provavelmente ela vai repetir esse padrão ao fazer uma puxada, por exemplo. Então, seria interessante fazer uma puxada na diagonal, quando ela não precisa levar tanto os braços para cima. Porque quando eu elevo o braço para cima, consequentemente, eu tenho uma tendência à elevação das costelas se eu não tiver uma boa função de contenção da musculatura abdominal. Tá? A mesma coisa aqui. Então, baixo aqui, verifico, faz o teste. Primeiro, estou vendo a mobilidade de ombro, observando o quê? Se sobe muito a costela, se distende a parede abdominal, se aumenta a lordose. Se elas mantêm uma boa contenção e têm uma boa dissociação, uma boa mobilidade, esse quadro está ok. Tá? Então, assim, alguns testezinhos, alguns padrões de identificação de tipos posturais, tipo lordótico é muito comum em mulheres, e aí é importante fazer essas avaliações, testes funcionais, observar as outras vistas, contemplar ali, né, as informações, a avaliação postural. A gente só fecha, a gente vê todas as vistas e vai fazendo as conexões ali, montar o quebra-cabeça para fazer o diagnóstico de uma forma mais assertiva possível. Tá bom? Então, assim, esse foi um padrão de avaliação da vista sagital, indicação para alguns testes. Muitos desses testes estão aqui no canal do YouTube da Faculdade Uniguaçu, estão nas nossas redes sociais, no Instagram, no meu Instagram pessoal, Prof. Rodrigo Fener, no Instagram da Faculdade Uniguaçu também fizemos testes, gravamos alguns conteúdos recentes aí que podem ainda complementar e adicionar mais informação, exercício corretivo para essas condições encontradas. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos e nas redes sociais da Faculdade Uniguaçu.